compreendo não ser possível, na presente ação de investigação judicial eleitoral, valer-se, para o fim de se aferir a configuração da gravidade do ato abusivo, de elementos fáticos probatórios cujo referencial temporal seja posterior à data do pleito, razão pela qual não serão apreciados temas como a minuta de decreto de estado de defesa apreendida na residência do ex-ministro da Justiça em 12 de janeiro deste ano, e os fatos relacionados à alegada não aceitação dos resultados eleitorais. Ademais, ainda que se admitisse a aferição da gravidade com base em elementos futuros, ainda assim seria essencial demonstrar cabalmente a ligação causal entre a reunião que anima a causa de pedir e os achados e eventos posteriores. No caso concreto, todavia, considerar que os referidos fatos posteriores ao pleito possuem o condão de influir na análise da gravidade da conduta aqui apreciada, como se fossem desdobramentos do primeiro, resultaria em atribuir ao primeiro investigado inconcebível responsabilidade objetiva. O fato de o ministro da Justiça ser subordinado ao presidente da República não torna o presidente da República automaticamente responsável por eventuais atos ilícitos praticados por aquele, mormente porque não se admite que o vínculo subjetivo decorra de mera análise dedutiva. Aliás, como se sabe, a medida ou sanção de inelegibilidade é de natureza personalíssima, o que reforça ainda mais a impossibilidade de se atribuir ao primeiro investigado a responsabilidade objetiva pela existência da referida minuta de desconhecida autoria ou pelas nefastas ocorrências do dia 8 de janeiro de 2023, dado que, repita-se, inexiste nesses autos qualquer elemento que efetivamente vincule Jair Messias Bolsonaro a tais fatos, sendo pacífico, repita-se, o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral de que, para a configuração da prática do abuso de poder, abro aspas, embora seja possível o uso de indícios para comprovar os ilícitos, a condenação não pode se fundar em frágeis ilações ou em presunções, especialmente em razão da gravidade das sanções impostas, fecho aspas, citando precedente do eminente ministro Luiz Roberto Barroso. Lembrando que estamos tratando aqui dos fatos que não são aqueles descritos na petição inicial e que, portanto, não tiveram a participação direta e imediata do presidente, do ex-presidente. Portanto, sem prejuízo da opinião pessoal que de cada indivíduo sobre a quem compete a responsabilidade política dos episódios, sob o viés jurídico, não há nexo de causalidade entre os fatos. Ministro Raul, desculpa. Presidente, eu queria só um esclarecimento. Por favor, ministra Carla. Cumprimentando, porque estou interrompendo o voto. Vossa Excelência me permite apenas um esclarecimento, claro. Porque estou seguindo o voto com muito gosto, como sempre, escuto os colegas. Cumprimentando todos, senhor presidente, Vossa Excelência, senhores ministros, senhor vice-procurador-geral eleitoral, senhores advogados. Apenas nessa passagem do voto, que, como disse, estou seguindo com muito gosto, Vossa Excelência teve a gentileza de nos encaminhar, não me pareceu que no voto do ministro relator tivesse nenhuma referência a que este documento, que o relator acolheu como juntada, tivesse nenhuma referência nem de autoria, nem de responsabilidade do primeiro investigado. Se eu entendi, só para ficar claro, porque eu, por exemplo, no meu voto, nem uso este dado, presidente. Eu fiz um voto apenas da cena, que é o objeto do cuidado. Mas como Vossa Excelência está se manifestando especificamente, e eu quero só entender, Vossa Excelência está excluindo alguma coisa, mas sem pertinência com o que o relator teria dito, porque não sei se o ministro Benedito acolhe a minha compreensão, no sentido de que Vossa Excelência não se manifestou sobre este documento, este rascunho, nem isso foi fundamento de voto, só para ficar claro, porque o ministro está dizendo alguma coisa, presidente, importante. A responsabilidade é personalíssima e isso foi reiterado no voto do relator. Acho que o eminente relator, passo a palavra antes ao eminente relator, porque acho importante, realmente, porque o longo voto do eminente relator se baseou na reunião. O fato de ter juntado
essa minuta golpista em nada afetou, que eu tenha lembrado do voto do eminente relator, e também não se apurou ainda não se apurou a responsabilidade disso. Eminente relator, quer? Obrigado, presidente. Inicialmente, sou do Vossa Excelência, demais integrantes da Corte dos Advogados e todos que estão assistindo. Exatamente isso, no voto foi claro, explicando. Primeiro, não está se apurando aqui minuta. Foi um reflexo, poderia ser minuta, outra questão da conclusão que eu tive no meu voto, dos efeitos do discurso feito em 18, 2 vezes 18, na reunião que se apura, na atacante à inverdade da urnas eletrônicas. Foi só isso. Obrigado. Devolvo a palavra ao eminente ministro. Obrigada, ministro Raul. Pois eu agradeço. Agora, acerca desse ponto, me parece que houve sim, no voto do eminente relator, e podemos verificar isso facilmente, folheando, houve sim farta referência não só a esse achado, a minuta de decreto, como a outros fatos posteriores, como caracterizadores de que haveria uma predisposição a atitudes de ruptura do processo democrático naquele governo que já se encerrou. Me parece que são fartas as referências dali constantes.